Olá, turmas do nono ano 1 e 2. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa, para a quinzena de 24 de agosto a 4 de setembro. Desejo a todos um ótimo dia. Deixo para vocês essa mensagem aqui. Viva! Ame, perdoe e agradeça, porque o hoje é a única certeza que temos para realizarmos os nossos sonhos, para valorizarmos quem amamos, para fazermos valer a pena a vida que Deus nos deu. Um bom dia a todos, uma ótima manhã de estudo e uma abençoada semana para todos. Nesta quinzena, vamos estudar o assunto orações subordinadas adverbiais. As orações subordinadas adverbiais são 9 tipos. Estudaremos nesta quinzena 4 tipos: causais, consecutivas, condicionais e temporais. O que é uma oração subordinada adverbial? É aquela que equivale a um advérbio. As orações adverbiais, elas sempre exercem em relação à oração principal a função sintática de adjunto adverbial, porque equivale a um advérbio. Vamos ao primeiro tipo de oração subordinada adverbial, causal. O próprio nome já diz, indica uma causa. Olha o exemplo: a cidade foi alagada porque o rio transbordou. Qual foi a causa da cidade ter sido alagada? Porque o rio transbordou. Oração principal: a cidade foi alagada porque o rio transbordou. É a oração subordinada adverbial causal. A conjunção causal aí, por quê? Mas nós temos outras, visto que, como, substituindo o porquê por visto que, tem o mesmo sentido de causa. A cidade foi alagada, visto que o rio transbordou. O segundo tipo é a consecutiva, que indica a consequência. Nós temos um exemplo aí que é uma oração inversa da primeira, que indica causa. O rio transbordou tanto que a cidade alagou. Qual foi o motivo, a consequência da cidade ter sido alagada? O rio transbordou tanto. Então, o rio ter transbordado tanto teve uma consequência de alagar a cidade. Então, o rio transbordou tanto que a cidade alagou. Aqui nós temos uma consequência. No primeiro exemplo, nós tínhamos uma causa. A cidade foi alagada porque o rio transbordou. A conjunção porque indica a causa. Invertendo a oração, nós temos a consequência. O rio transbordou tanto que a cidade alagou. Além da conjunção que vem acompanhada por tão, tal, tanto, tamanho. Em outras orações, você também encontrará a conjunção que como consequência acompanhada das palavras tal, tamanho, tanto ou tão. Terceiro tipo, condicional, que indica uma condição. Olha o exemplo: deixe um recado se você não me encontrar em casa. Qual é a condição para que você deixe o recado se não me encontrar em casa? Oração principal: deixe um recado. Se você não me encontrar em casa, adverbial condicional. Além da conjunção se, nós temos outras conjunções condicionais: a não ser que, a menos que, salvo se, contanto, desde que, caso. Substituindo a conjunção se por qualquer uma outra das conjunções condicionais, a ideia de condição continuará a mesma. Deixe um recado caso você não me encontre em casa. Deixe um recado a não ser que você não me encontre em casa. Oração subordinada condicional, indica condição. E o quarto tipo que nós vamos estudar nessa quinzena é a temporal, que indica o tempo. Olha o exemplo: eu me sinto seguro assim que fecho a porta da minha casa. Quando que eu me sinto seguro? Assim que fecho a porta da minha casa. Então, a conjunção assim que indica o tempo. Eu me sinto seguro assim que fecho a porta da minha casa. Substituindo por outras conjunções do mesmo sentido temporal, vamos indicar a mesma questão do tempo.
Eu me sinto seguro quando fecho a porta da minha casa. Me sinto seguro logo que fecho a porta da minha casa. Depois que fecho a porta de minha casa. Então, as conjunções que indicam o tempo. Deixo para vocês aí também um vídeo do professor Noslen, que ele explica detalhadamente as orações subordinadas adverbiais. Assistam para vocês compreenderem melhor o que eu já expliquei aqui para vocês. Vamos conhecer também quais são esses conectivos, as conjunções que introduzem as orações subordinadas adverbiais. Vejam os exemplos. Das temporais, nós temos quando, enquanto, antes que, depois que, assim que, logo que. Identificando nas orações essas conjunções, você já vai reconhecer qual é a classificação dela. Condicionais, quais são? Se, caso, desde que, contanto que, a menos que, a não ser que, salvo que indicam condição. Causais, que indicam causa, porque, já que, uma vez que, visto que e como. E as consecutivas, que indicam consequência, de forma que, de modo que, tão que, tanto que, tamanho que. Essas são as conjunções e locuções conjuntivas subordinadas que acompanham as orações subordinadas adverbiais. Agora que você já viu a explicação de cada uma desses 4 tipos, vamos para a nossa atividade da quinzena. Peguem a atividade impressa que vocês receberam na escola e respondam. Se tiver alguma dúvida, é só mandar mensagem. A Prof. Fátima está aqui à disposição para orientar vocês. Um abraço e uma ótima semana para todos. Até mais!